Eu queria ir para o Exato. outro texto de Corinto. Vamos lá. Para falar também, isso vai ter a ver com o texto que a gente lê agora. A gente, claro, eu sei que existem igrejas continuistas e igrejas que não são continuistas, mas a gente entendendo o que é o profetizar na época, os profetas eles eram líderes na igreja primitiva. E profetizar era falar em nome de Deus. E profetizar incluía, por exemplo, a exortação. Se a gente lê antes ali, 1 Coríntios 14:31. Desse modo, todos os que profetizam terão sua vez de falar, um depois do outro, para que todos sejam instruídos e encorajados. 31. Isso. No 31, então você vê ali, quando a pessoa profetiza, o que acontece? Ela instrui e ela encoraja. Então as mulheres também, quando profetizam, estão instruindo. Isso no culto público, certo? Pois vocês todos Aham. podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Então a gente subestima um pouco o profetismo, colocando aqui, sendo anacrônica também, né? A gente subestima um pouco as profecias, o profetizar ali na igreja primitiva. A gente pensa, não, que era falar o que vai acontecer no futuro, né? Não. A profecia tem uma ideia de exortar, de instruir. Então, tem uma dimensão muito maior quando a gente pensa que a mulher profetiza. E aí isso tudo se liga, então, com o próximo versículo, que é 1 Coríntios 14, do 34 ao 35. Agora sim. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Em primeiro lugar, ninguém segue esse texto literalmente. Assim como são poucas igrejas que exigem o uso, que as mulheres cubram a cabeça por causa da natureza e da ordem da criação, poucas igrejas exigem que as mulheres fiquem realmente em silêncio. As mulheres cantam, as mulheres oram, as mulheres dão recados, algumas mulheres lideram oração. Então é muito difícil igrejas que interpretem essa passagem botelho literalmente, que as mulheres fiquem literalmente em silêncio. E é o que está É, dizendo a ali. gente, a gente já percebe uma incoerência, porque, de novo, as pessoas querem Exato. interpretar uma partezinha e a outra não. Um dos princípios da hermenêutica é que você tem que ter um critério para interpretar o texto todo, pelo menos no contexto literário que ele está sendo exposto. Mas o problema mais grave desse texto, Vic, não é que a igreja obedece ou não, até porque a igreja. Alguém pode falar, a igreja sempre foi desobediente, né? E não sei o quê. É que isso não condiz com o resto da Bíblia. Porque ou esse trecho está certo, ou Paulo, em Romanos 16, que a gente gastou um tempão, está errado. Ou então, o Antigo Testamento, um montão de personagens, de mulheres que lideraram, está errado. Ou então, outras mulheres que a gente vai ver aparecendo, até a mulher samaritana pregando para uma cidade, está errado. Então, assim, não, mas é outro contexto. Então, que é esse contexto aqui e o que Paulo está dizendo. Então, quando a gente confronta um texto que não bate com os outros textos, você não pode fazer teologia de um texto isolado. Você tem que interpretar o porquê que esse texto está parecendo uma coisa, mas não é essa coisa. Porque não condiz nem com o mesmo autor Paulo. Então, assim, não é que não condiz com a Bíblia, porque você vai ampliando as coisas. Você fica com o mesmo autor, olha os outros autores, não bate. Mas mesmo se batesse, você vai para o mesmo testamento. Não bate. Você vai ver que não bate com Jesus, com a vida de Jesus. E depois nem com a Bíblia toda, nem com o Antigo Testamento. Então, é um texto que, se você leva literalmente, primeiro que ninguém faz isso. Ninguém manda a mulher ficar quieta o tempo todo, entrou. Senão você vira uma. Você tem que ter uma igreja que não pode ter mulher. Um encontro igual maçonaria. Só entra homem. É essa parada. Ou a gente vai para esse caminho que não é o bíblico, ou a gente vai viver o que é o texto. E aí a minha pergunta, Vic, esse é o texto que, quando eu não estudava a Bíblia de forma mais séria, mas era temente, eu falava, aqui matou, aqui não tem como os outros dar. Aqui não dá, porque a mulher tem que ficar em silêncio. O que está acontecendo aqui para que Paulo está fazendo uma proposta tão radical? Uhum. Bom, eu vou trazer, tem várias interpretações, eu vou trazer do Craig Kinner, mas primeiro,
qual que é uma interpretação usada porque quem não apoia o ministério feminino? É que aquelas mulheres, elas estavam sendo impedidas de julgar profecias que aparecem no versículo anterior. Qual que é o problema dessa interpretação? É que as pessoas pegam, ok, a mulher não pode julgar profecias, e aí talvez muitas pessoas já tenham falado sobre o ensino autoritativo. Não, a mulher ela pode ensinar na igreja, ela não pode ensinar o ensino autoritativo. O problema, quando eu comecei a pesquisar esse assunto, eu me escabelei, porque eu pensava, meu Deus, onde está na Bíblia esse ensino autoritativo? E as pessoas se baseiam em 1 Timóteo 2, que a gente vai ver depois. O problema é que não faz nenhum sentido. Próprios complementaristas, alguns deles são contra essa ideia, que não existe uma ideia de ensino autoritativo. O que é um ensino autoritativo ou não? Eu vou fazer aqui uma balança. Ah, isso não é. É uma coisa que não faz muito sentido. A gente pensa, o sermão é um ensino autoritativo. Tá, mas onde é que acontecia o sermão na igreja primitiva? Já parou para pensar nisso? Ali em Coríntios. Alguns instruíam, outros profetizavam, outros oravam. E onde é que acontecia esse sermão? Eu fui tão a fundo, eu fui pesquisar o que é um sermão. E aí encontrei alguns historiadores da igreja que falam: olha, na igreja primitiva é difícil definir o que é o sermão, porque ele está junto com a profecia, com o anúncio. A ideia que a gente tem de sermão público é Pedro e Paulo falando para o público lá fora, e não para a igreja lá dentro. É A escrito pessoa Paulo já pregando no pensa, Areópago. a pessoa já pensa num púlpito. O púlpito é um presente de grego, literalmente e figuradamente, de discussões filosóficas. O púlpito foi entrar na igreja muitos séculos depois. Então, o ensino era feito sentado no chão, como Jesus fez no Sermão do Monte. Ele sentou e ensinou. Era todo mundo igual ali, sentado ao redor. Então, assim, os grandes sermões, eles eram feitos na rua, era feito sentado, era nas casas ali, mas no sentido de todo mundo sentado no chão, em volta de uma mesa que era no chão. Então, mas assim, isso um pouquinho quando a gente vai estudar, era isso. E aí as pessoas vão criando hierarquias para tentar. Eu entendo a piedade. Nós não podemos. Exato. É Eu vou porque dizer quando que isso é você. feito com boa intenção, tá? Então, assim, não, tem um ensino autoritativo, porque eu não quero impedir as mulheres de ensinar na IBD, eu não quero impedir as mulheres de ensinarem na universidade. Então, é só pregação e ensino autoritativo. Eu entendo que é uma boa intenção, mas biblicamente eu não encontrei amparo para isso. Não, e outra coisa é isso. Não pode ensinar homem formado. Então, quando o homem ainda é menos de 12 anos, ele pode Sim. ter o ensino na escola dominical, mas quando ele vira homem, ele não pode mais ser ensinado para mãe. Isso é uma afronta a uma mãe que está com um adolescente mais velho em casa. E aí a gente vai assim, é umas coisas assim que eu entendo que o pessoal está querendo unir. Eu sou de uma denominação que se discute isso muito no privado, ainda não é tão fácil, como eu falei no começo da live, não são textos simples, mas se Uhum. você leva de forma literal, primeiro que nenhuma mulher poderia falar. Aí você vai fazendo esses remendos que vão ficando pior do que interpretar errado, Uhum. mudar o texto para valer. Então, assim, ou se encara que aquele texto é situacional e a gente tira a verdade eterna ali, ou a gente para de criar costura no texto porque a nossa teologia fala mais alto do que o texto em si. Exato. E o Craig fala, né? Talvez para adiantar um pouco, 1 Timóteo 2, 12, que Paulo fala: não permito que a mulher ensine nem tenha autoridade sobre o homem. Algumas pessoas entendem que ali tem uma conjunção que faz com que a ação seja uma só. Então seria algo assim: eu não permito que a mulher ensine de maneira a exercer autoridade sobre o homem. É daí que as pessoas tiram o ensino autoritativo. Só que isso é definido por uma conjunção no grego. E as pessoas pegam essa passagem para interpretar essa passagem de 1 Coríntios 14, que diz para a mulher ficar em silêncio. Eu entendo, né? Os textos estão relacionados. Mas o Craig Kidner fala: o que quer dizer isso? O pessoal lá de Corinto não tinha como pegar a Bíblia e dizer: vamos abrir em 1 Timóteo e descobrir o que é isso. Ah, não, a mulher só não pode falar em ensino autoritativo. Não faz sentido. O pessoal de Corinto não tinha como fazer isso. E aí, gostou desse vídeo?
Ele é apenas um corte de um longo bate-papo sobre interpretação bíblica. A nossa missão é fazer você entender a palavra de Deus com autoridade. Se você quer assistir esse vídeo completo, o assunto todo, clica num card que já deve ter aparecido aqui em cima. A gente se vê lá. Tchau!